Tá direito? Oi, gente. Alô? Oi. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente continua a falar de uma coisa muito legal, né? Que, quer dizer, a última lei do eletromagnetismo que a gente viu, que a gente viu na terça-feira, é a lei de Faraday. E a lei de Faraday, então, diz o que pra gente? O que ela fala? Isso, uma diferença potencial, não, a gente chama de força eletromotriz. Que uma força eletromotriz é sempre gerada quando você tem uma variação de fluxo magnético. Mas a gente pode falar isso de uma outra maneira, né? Então, essa força eletromotriz, a gente pode escrever isso como a integral sobre um caminho fechado de um campo elétrico. Isso é igual a menos ddt da variação do fluxo magnético, né? Sobre a área, né, que é delimitada por esse caminho. Então, o exemplo que a gente vai começar é esse daqui, ó. Imagina que eu tenho um campo magnético saindo do quadro e indo na direção de vocês. Tá? O campo magnético está aqui. Ele é B e ele é uma função do tempo t. Tá bom? Ok. Então ele é função do tempo. E agora ele está variando. Então a gente tem um fluxo na direção, um fluxo magnético, né, um campo magnético na direção de vocês. E se eu chegar e fizer agora, botar um anel metálico aqui, ó, o que vai acontecer? Bom, o que a lei de Faraday que eu tinha escrito aqui fala pra gente é o seguinte, olha, a integral sobre um caminho fechado do campo elétrico é igual a menos ddt do fluxo magnético. Qual o fluxo magnético? Bom, quem escolhe o caminho sou eu. Então, eu vou escolher o caminho que está passando por cima do anel. Tá? Escolho esse caminho aqui, ó. O que o Faraday fala para a gente? Então, olha, calcule o fluxo. O fluxo é esse objeto aqui, ó, o fluxo magnético. Por esse caminho vermelho é a integral dA de B sobre o caminho sobre o caminho, a área que é delimitada por esse caminho vermelho. Então, é sobre toda essa região aqui, ó. Então, o que eu vou fazer é, bom, vamos escolher o nosso vetor área. Se eu escolho o meu vetor área apontando na direção de vocês, na direção do campo magnético, o meu dl está aqui, ó. Ele vai no sentido anti-horário. Então, agora que eu tenho esse vetor área, eu posso calcular o fluxo. Para calcular o fluxo, a gente faz dA vezes B, mas B é constante em todo o quadro. A área, a superfície que eu escolhi foi essa superfície plana. Então, o ângulo entre o dA e o B é sempre 0 graus. Então, vai ficar módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre os dois, que dá 0. Dá cosseno de 0, que dá 1. Ficamos com a integral dA do módulo de B. O módulo de B é constante.
sai da nossa integral e nós encontramos essa área, πr². Então, esse aqui é o fluxo magnético, que está passando por dentro desse anel. Tem campo magnético do lado de fora? Tem. Mas esse não importa para a gente. A única coisa que importa é o campo magnético que passa por essa área por onde eu estou calculando o fluxo. Agora eu vou tomar a minha derivada. Bom, o fluxo está aqui. Eu preciso tomar a minha derivada no tempo. É isso que vai fazer aparecer ou não uma corrente, um campo elétrico. Bom, como eu disse que B muda no tempo, então essa derivada é não nula. Então, dφ dt vai ser πr², o raio não muda. Vou tirar o módulo para não carregar ele nas nossas contas. dB dt. Tá? Se o fluxo está variando, se o campo magnético está variando no tempo, esse fluxo varia no tempo. O que a lei de Faraday diz para a gente é que então a gente vai gerar uma força eletromotriz. A gente vai gerar um campo elétrico aqui em volta. Cargas, então, que estão sobre esse fio, sobre esse anel, começam a se mexer. Agora, em que direção elas vão se mexer? Pela lei de Lenz, né? O que a lei de Lenz fala para a gente? Olha, a lei de Lenz diz para a gente o seguinte, olha, se o fluxo está aumentando, as cargas vão se mexer, as cargas que estariam sobre esse anel vão se mexer na direção que elas gerariam um campo magnético que iriam se opor à variação de fluxo. Então, se o campo magnético está aumentando, o fluxo está aumentando, se dB dt é maior que zero, se dB dt é maior que zero, então o fluxo φB está aumentando. Então, a corrente que apareceria, olha, teria que ser no sentido anti-horário, no sentido horário. Por quê? Porque agora, se uma corrente indo nessa direção, ela produziria um campo magnético que iria se opor ao crescimento desse campo externo, se opor ao aumento do fluxo dentro do anel. Então, a corrente viria assim, nesse sentido. A corrente I é nesse sentido e o campo elétrico também seria nesse sentido. Agora, vamos ver se a gente não errou sinal em lugar nenhum na nossa escolha do DL e do dB. Olha só. A integral sobre o caminho fechado de E, dL, cosseno do ângulo entre o E e o DL. Bom, 180 graus dá menos 1. E do outro lado a gente tem menos ddt do fluxo magnético. Então, é menos πr² dB dt. Como dB dt é positivo, isso aqui dá um número positivo, com esse negativo aqui, cancela com o negativo do outro lado. Quanto daria agora a minha integral de EDL? Quanto daria a minha integral de EDL? E vezes 2πr. Eu não estou colocando o módulo, mas vocês entendem que aqui, quando não tem a flechinha, é porque eu estou colocando o módulo. E 2πr é igual a πr² dB dt. Então, o campo elétrico que aparece sobre o fio e que está gerando a corrente, tá? Seria o quê? Π se cancelam, esse quadrado cai com esse R, ficamos com R sobre 2 dB dt. E o sentido do campo elétrico é no sentido horário, porque o fluxo está aumentando. Tá? Bom, mas e se o fluxo estivesse diminuindo? Se o campo magnético estivesse diminuindo? Se o campo magnético estivesse diminuindo, de novo a lei de Faraday diz para a gente o que a corrente vai tentar fazer é cancelar essa variação de fluxo. Então,
esse número está diminuindo. Essa derivada é negativa. Essa derivada sendo negativa, ou seja, esse fluxo diminuindo, para onde teria de ser o meu campo elétrico e a minha corrente? Nesse caso, como o fluxo está diminuindo, se eu colocar uma corrente que agora é no sentido anti-horário, o campo magnético dentro do anel, gerado pela corrente, vai se somar ao campo que está diminuindo, tentando acabar, atenuar a variação desse campo magnético. E o fluxo, né? A variação de fluxo. Então, quando a corrente, o campo magnético está aumentando, a corrente é no sentido horário. Quando o campo magnético está diminuindo, assim, a corrente é no sentido anti-horário. Né? Isso não é uma regra que está escrito em pedra. Todas as vezes você tem que pensar, o fluxo está aumentando ou está diminuindo? Em que direção, então, eu tenho que botar a minha corrente para que ela tente atenuar a variação do fluxo? Tá? Isso, de novo, é aquela coisa do problema da conservação de energia. Se a gente erra a direção dessa corrente, então vamos dizer que o campo magnético está diminuindo e eu continuo com a corrente no sentido horário, o campo está diminuindo e agora eu coloquei um campo que vai aumentar ainda mais a variação, diminuir ainda mais o campo magnético, aumentar ainda mais a variação do fluxo. E aí aumenta mais a corrente que está passando, que aumenta mais o fluxo. E com isso você tem um processo que não para, não é atenuado. Tá? Então, acertar a direção dessa corrente está ligado à conservação de energia. Bom, todo mundo entendeu exatamente o que está acontecendo aqui? Sim ou não? Senão eu posso repetir de outra forma. Todo mundo entendeu o que significa a lei de Faraday? Tá. Então, sabendo disso, agora a gente vai fazer uma mágica. Vamos tirar o anel. Eu tirei o anel. Não tenho mais corrente nenhuma. Né? Eu não tenho mais condutores ali. Mas eu continuo tendo a mesma coisa que eu tinha antes, um campo magnético variando no tempo. Eu ainda continuo imaginando uma imagem fictícia de um anel ali, mas não tem anel de verdade. Não tem anel nenhum. Agora, se eu colocar uma carga aqui, o que ela vai fazer? Ela vai começar a se mover ela vai começar a se mover. Por quê? Porque ela sente a força de um campo elétrico. Apesar de não ter nenhum anel, nenhum pedaço de metal aqui, o campo elétrico que eu calculei continua existindo. E ele está aqui, ó, dado por essa expressão. Então, se eu quiser fazer um desenho das linhas de campo elétrico, elas são assim, ó. Elas são fechadas, circulares assim. Tá? Qual é o sentido delas? O sentido das linhas de campo elétrico vai depender do dB/dt ali. Se o campo estiver diminuindo, se o campo magnético estiver diminuindo nessa direção, na direção de vocês, olha, ele está diminuindo, o campo elétrico seria no sentido que, se eu tivesse uma corrente, se eu tivesse um anel metálico nesse lugar, ele teria de se somar. Então, se o dB/dt está diminuindo, ele seria no sentido anti-horário nesse desenho. Se o dB/dt está aumentando, se o campo magnético está aumentando, ele seria no sentido horário, para tentar diminuir essa variação de campo, de fluxo. Todo mundo entendeu? Então, a variação do campo magnético nessa direção, né, está gerando um campo elétrico dessa forma, que está circulando. Isso tem algumas consequências interessantes. Né? Ok. Então, vamos fazer um exemplo mundano aqui. Oi. O que foi? Por que as linhas são fechadas? As linhas são fechadas
Porque elas são linhas que são induzidas pela variação de fluxo. Elas são completamente diferentes das linhas elétricas, né, de linhas de campo elétrico, da lei de Coulomb. Na lei de Coulomb, quando a gente começou a nossa derivação, olha, a gente começou com a seguinte lei, né? Nós chegamos com a integral do campo elétrico sobre uma superfície fechada. Superfície fechada é a carga no interior dividido por epsilon zero. Depois nós dissemos que o fluxo sobre uma superfície fechada do campo magnético, BA, é igual a zero. Qual era a diferença dos dois? A diferença é que o campo elétrico gerado por uma carga, né, tem uma carga, cargas são fontes, né, são sumidouros e são geradoras dessas linhas de campo. Então, essa primeira equação diz que se eu pegar e fizer uma superfície fechada, eu tenho um valor não nulo para o fluxo, porque tem um lugar onde as linhas começam, elas aparecem. A segunda equação diz para a gente, não, olha, infelizmente, cargas magnéticas a gente nunca encontrou. Então, se essas linhas de campo do campo magnético, elas nunca conseguem aparecer em lugar nenhum, ou desaparecer em lugar nenhum. Mas como é que a gente sabe que elas existem? Bom, porque quando nós fizemos um outro experimento, nós fomos obrigados a considerar uma terceira lei, que é chamada a lei de Ampère. A lei de Ampère, ela diz para a gente que a integral sobre um caminho fechado do campo magnético é igual a μ0 vezes a corrente no interior desse caminho. Então, se eu tenho um fio, essas cargas, a corrente elétrica indo nessa direção, essas cargas se mexendo geram um campo magnético que é fechado ali em volta. Né? Então, linhas de campo, magnéticas realmente não têm um começo nem um fim. Elas circulam aqui em volta. E isso acontece por causa do movimento das cargas elétricas. Tá? E eu até mostrei que da onde isso viria, você pode entender, dependendo do referencial que você está andando, como um campo elétrico num outro referencial especial. Mas aparece, então, a existência dessas linhas de campo fechadas. Se a gente teve uma aula lá, que foi uma aula de matemática mais pesada, onde eu falei que existem algumas coisas, né? A primeira coisa é que, no caso de você ter o rotacional do campo elétrico sendo zero, né, o divergente do campo elétrico, tá? Isso é igual a densidade de cargas por epsilon zero. Essa é a lei de Gauss. Aí a segunda forma diferencial é essa daqui, ó. A segunda equação diferencial que eu escrevi é essa daqui. Quando acontece isso, é porque você pode definir um potencial elétrico. O potencial elétrico está bem definido. Por quê? Porque quando o rotacional é zero, é porque não tem linhas de campo fechadas. Elas começam e terminam em algum lugar. Se elas começam e terminam em algum lugar, eu posso dizer, tem um potencial maior aqui e tem um potencial menor ali. Agora, o que acontece aqui nesse caso em que as linhas são fechadas? Aonde o potencial é maior, aonde o potencial é menor? Eu não consigo definir isso. Eu não consigo definir um potencial para essas linhas. Elas são todas iguais. Ó, esse ponto é igual a esse, que é igual a esse. Não tem um lugar que é melhor que o outro. E isso é um problema. Né? Vou mostrar por que é um problema. Agora eu vou para o exemplo que eu ia falar. Então, o que eu estou dizendo para você é, experimentalmente, existe um fato que a variação do fluxo magnético gera também linhas de campo elétrico, só que elas são fechadas, como essas linhas de campo magnético que a gente tinha antes. Semana que vem você me pergunta de novo, porque a gente vai ver que a gente vai ter que corrigir a lei de Ampère também. A lei de Ampère, ela fala para a gente que a gente acabou de derivar a lei de Gauss. Vou rapidinho. A gente acabou de derivar a lei de Gauss, a lei de Faraday. Diz que a integral sobre um caminho fechado do campo elétrico é igual a menos ddt do fluxo magnético.
Então, olha, a gente viu que a variação de um fluxo magnético gerou um campo elétrico. E agora aqui a gente viu que a variação de cargas se mexendo gerou um campo magnético. Na semana que vem, o que a gente vai ver é que a gente vai ter que completar essa equação com um pedaço. Que vai dizer o seguinte: a variação no tempo de um campo elétrico também vai gerar um campo magnético. E essa é a aula de quinta-feira que vem. E com isso a gente vai fechar as equações de Maxwell. Aí ela vai ficar completamente simétrica. Por quê? O que vai acontecer? Ó? Se existissem cargas magnéticas, eu poderia definir uma corrente magnética. E aí eu teria aqui, olha, uma coisa que seria proporcional à corrente magnética. E agora, na semana que vem, a gente vai ver que uma variação no tempo do fluxo elétrico gera um campo magnético. Aí você vê que elas ficam lindas e perfeitas, completamente simétricas. Tá? Bom, mas vamos voltar para o problema que eu estava falando. Eu não tenho agora essa questão do potencial. Então vamos ver um problema simples aqui. Ó. Eu tenho, esse foi tirado da aula do Walter Lewin do MIT. Eu tenho um resistor R pequenininho. E agora eu tenho uma bateria. E do lado de cá eu tenho um outro resistor R grande. Essa bateria me dá uma diferença de potencial, uma força eletromotriz de epsilon. Qual é a corrente que está passando sobre esse resistor R grande? Então, eu vou ligar aqui, olha, aqui tem o ponto A, aqui eu tenho o ponto B. E eu quero calcular essa diferença de potencial. Para calcular essa diferença de potencial, eu vou botar um amperímetro aqui, ó, ou um voltímetro. Vamos lá, vamos ligar um amperímetro ou um voltímetro. Eu quero calcular essa diferença de potencial. Bom, qual é a corrente que está passando pelo meu circuito? Qual é a corrente? Esses dois resistores estão em série, certo? Então, a resistência equivalente, qual que é? Então, a resistência equivalente é R pequeno mais R grande. E qual vai ser, então, pela nossa lei de Kirchhoff, que a gente começa aqui e vai até o final, né? Seria o quê? Epsilon é igual a resistência equivalente vezes a corrente I. Todo mundo lembra disso, do segundo grau? Então, nós encontramos que a corrente I é a bateria dividido por R pequeno mais R grande. Então, se eu quiser ver a diferença de potencial entre A e B, essa diferença de potencial, aquilo que é medido por esse voltímetro, seria o quê? É essa resistência vezes a corrente que está passando aqui. Então, essa diferença de potencial, o que o voltímetro mede, é epsilon R grande dividido por R pequeno mais R grande. Tá bom? E se eu quiser agora botar o meu voltímetro do lado de cá? E eu quero medir essa diferença de potencial do lado de cá? Essa também é fácil, né? Por quê? Vamos ver aqui, essa diferença de potencial seria o quê? É o que a bateria me dá, né? Daqui a aqui. O que a bateria me dá, epsilon, menos o que eu perco nesse resistor, que seria R pequeno vezes epsilon dividido por R grande mais R pequeno. Certo? Ok? Não estou fazendo nada, né? Vamos ver se não vai dar o mesmo valor que eu tenho do outro lado. Vai dar epsilon 1 menos R pequeno sobre R grande mais R pequeno, e dá epsilon R grande sobre R grande mais R pequeno. Joia? Igual. Tudo beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vou tirar essa bateria. Aqui no meio, eu vou botar um solenoide. Um solenoide infinito, que está indo na direção de vocês. E nesse solenoide, estou ligando numa bateria. O solenoide está indo para lá.
Então, o que acontece? O solenoide ligado numa bateria gera um campo magnético. Vamos dizer que o campo está apontando num determinado instante no tempo na direção de vocês. Não, eu fiz os enrolamentos de tal forma que é isso que acontece pela minha regra da mão direita. Tá? Entrou aqui, olha, o campo está indo na direção de vocês. E a corrente, então, inicialmente é 0 e eu ligo a corrente. Na hora que eu ligo a corrente, o que a lei de Faraday fala para mim? O que acontece com o campo magnético ali dentro? Varia. Se o campo magnético varia, não vai variar o fluxo que passa por aqui? Não varia o fluxo que passa por cima desse circuito? Ele varia. Então, o que a nossa lei de Faraday diz para a gente? Olha, isso aqui ó, é a força eletromotriz é igual a menos ddt do fluxo magnético. O fluxo que eu estou calculando ó, é por toda essa área. Não tem campo magnético. O campo magnético está todo confinado dentro do solenoide. Está todo confinado aqui. Mas eu vou calcular o fluxo que passa por toda essa área. Tá? Bom, como é que você faz esse cálculo? O campo magnético está todo aqui dentro? Não tem problema. A gente vai quebrar a nossa integral em duas partes. Então, vamos calcular o fluxo. O primeiro fluxo, então, o fluxo, olha, é a integral de B dA. E a gente vai quebrar em duas partes, por quê? Porque aqui dentro eu tenho um campo magnético B e aqui o campo é 0. B igual a 0, aqui B é diferente de 0. Então, nós vamos quebrar ó, a integral de BdA sobre a área que é o círculo, mais a integral sobre BdA da diferença aqui, ó, o quadrado e o círculo. Quanto daria essa integral aqui? 0, porque B é 0. Ficamos com essa. E essa foi aquilo que a gente tinha visto antes, certo? O que a gente tinha visto antes é que essa integral seria o quê? É o módulo do campo magnético, B, vezes essa área. Vamos dizer que o solenoide tem um raio D aqui. Então, ele seria πd². Para não ficar com esse πd², deixa eu chamar de A. É a área do solenoide. Está aqui. Ok? Isso, no instante em que eu fecho a chave, o campo não é constante, porque a corrente que está passando no solenoide não é constante. Certo? Se a corrente no solenoide não é constante, dφ dt não será constante. Dφ dt seria A dB dt. Tirei o sinal de módulo de novo. Bom, e o que Faraday falou para a gente é que isso aqui é igual a força eletromotriz. A força eletromotriz, aonde? Sobre o quadrado, que foi o outro caminho, o caminho que eu estou fazendo a minha integral. Tá bom? Todo mundo entendeu? Oi. Ah, sim, eu não botei o sinal da lei de Faraday, eu vou falar dele agora. Qual é a direção do... É sempre mais fácil você usar a lei de Lenz da seguinte forma. O campo magnético está aumentando, então o fluxo está aumentando, não está? Então, o campo elétrico que seria gerado, ou a corrente que passaria sobre esse caminho, teria de ser em que sentido? No sentido horário ou no sentido anti-horário? No sentido horário. Por quê? Porque eu estou tentando manter esse fluxo constante. Então, a corrente continuaria, que apareceria, seria circulando nesse sentido aqui. Tá? Bom, agora em que eu fiz a corrente, achei que tem uma corrente, no instante eu fecho a chave, que começa a passar corrente, que o fluxo aumenta, começa a passar corrente no solenoide, aumenta o fluxo magnético. Esse fluxo magnético gera uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz, vamos dizer que dá exatamente epsilon. O mesmo que a bateria me dava. Qual é a corrente que passa, então, sobre a bateria?
Sobre a bateria? Sobre o circuito, perdão. Sobre o circuito. Qual a corrente que passa sobre o circuito? A corrente, bom, tem uma resistência equivalente, tem uma resistência equivalente, que vai ser, de novo, R pequeno mais R grande. A corrente, a lei de Ohm continua valendo, então a força eletromotriz que está sendo gerada pela variação do fluxo elétrico, do fluxo magnético ali dentro, é epsilon. Isso daqui, dividido pela resistência equivalente, me dá a corrente que está passando. Todo mundo entendeu? Olha que legal. Então, o fluxo, a variação de fluxo magnético, o campo magnético está todo contido aqui dentro. Mas a variação desse fluxo está gerando campo elétrico aqui em volta. Eu estou gerando linhas de campo elétrico aqui em volta, que são essas linhas verdes. Eventualmente, essas linhas de campo elétrico penetram aqui no meu metal. E elas forçam, então, cargas a se mexerem ali dentro do circuito. Tá? Maravilha. Agora, vamos medir a diferença de potencial usando o nosso voltímetro. O nosso voltímetro vermelho. Quando eu chegar e medir a diferença de potencial pelo voltímetro vermelho entre o ponto A e o ponto B, qual é o valor que eu vou encontrar? Não é essa diferença de potencial medida aqui? Não seria a corrente que está passando por esse resistor vezes o resistor? Então, é a corrente, epsilon, sobre R mais R pequeno mais R grande, vezes o resistor. Então, a corrente que está passando, o que o meu voltímetro vai medir desse lado, é esse número aqui. Agora, eu vou pegar o meu voltímetro verde. Agora eu vou medir essa diferença de potencial do lado de cá. O que o meu voltímetro vai medir? Oi? Ele vai medir o quê? Epsilon, né, dividido pela resistência equivalente, que é a corrente que está passando I, vezes R pequeno. Então, se eu ponho um voltímetro desse lado do circuito, eu vou medir um número. Se eu ponho o voltímetro do outro lado do circuito, eu vou medir outro número. O que então estava errado? Está errado nesse meu problema, na maneira de eu pensar. O potencial. Lembra que eu falei assim, olha, quando você só pode definir o potencial quando o rotacional do campo elétrico é zero. Esse campo, ele tem um rotacional zero? Esse campo elétrico? Não, ele está circulando. Ou ter isso aqui igual a zero quer dizer que as linhas de campo não podem ser fechadas nelas mesmas. Agora, aqui eu tenho uma linha de campo elétrico que está fechada dentro dela mesma. O campo elétrico, nesse caso, não é um campo conservativo. E se você lembrar do nosso negócio da lei de Lenz, o que falava a lei de Lenz, né? Ele queria sempre dificultar o movimento, ir contra a mudança. É como se fosse uma força de atrito. As forças de atrito, elas são conservativas? Não são. Então, o que isso aqui está fazendo para a gente é exatamente isso. Está dizendo a mesma coisa. Está dizendo que esse campo elétrico, ele não é um campo conservativo. O caminho que você faz nele é importante. Desse lado, a gente fez a medida usando um caminho. Desse outro, a gente fez a medida usando outro caminho. As respostas foram diferentes. Você puxar uma caixa sobre uma superfície áspera ou puxar sobre o gelo levam você a realizar trabalhos diferentes. Mas como é que a gente definiu o potencial elétrico? Não era o trabalho dividido pela carga? Então foi a mesma coisa aqui. Diga. Isso tem a ver com correntes de Foucault? As correntes de Foucault estão ligadas ao mesmo processo, né, de essas correntes induzidas.
A gente fala na terça-feira. Oi. Aí que tá. O campo existe, o potencial é que não existe. Porque o potencial, quando você coloca uma partícula ali, ela sente uma força. A força é Q vezes o campo elétrico E. Isso continua valendo. O que não está valendo é que o campo elétrico é a derivada de um potencial. É isso que eu não consigo fazer. Se vocês voltarem a algumas aulas atrás, a várias aulas atrás, quando a gente definiu o potencial elétrico, eu disse para você o seguinte, por que aparece essa coisa aqui? Ela aparece, lembra que quando você toma a derivada cruzada dx dy do potencial, isso tem que ser igual a dy dx do potencial, a regra de Schwartz. O que isso é equivalente a dizer que o rotacional é zero. Quando o rotacional não é zero, não tem uma função v que você possa derivar e achar o E. Por quê? Porque quando você tentar derivar ela de novo com as derivadas cruzadas, elas não vão comutar. Tá? Na verdade, lembra que eu também falei na semana passada que a gente não tem um potencial elétrico equivalente para o campo magnético. A gente tem uma coisa chamada potencial vetor. Quando você tira o campo magnético, é escrito como o rotacional do potencial vetor. Dá para você definir um objeto que esse é uma coisa que é conservada. É um potencial elétrico, V, tá? Que você está ligado ao campo magnético, só que o campo elétrico, ele não é o gradiente de V. O campo elétrico vai ser menos o gradiente de V, menos ou mais, eu não lembro aqui, ddt do campo do potencial vetor. Aí agora isso daqui vai ser verdade. O que ele está dizendo para a gente? Olha, você pode definir um potencial elétrico, mas ele não te dá o campo elétrico, porque você tem uma parte que vem da variação do campo magnético. Quando a gente estava fazendo a primeira parte da nosso curso, a gente só tinha o DADT zero. Por isso que é chamado eletrostática. As coisas não estão mudando no tempo. A nossa segunda parte do nosso curso, então, a primeira parte do nosso curso, a gente tinha que era o rotacional do campo elétrico era zero. Isso quer dizer que a gente está na eletrostática. Tá? Depois, nós tínhamos que o divergente do campo elétrico é igual a densidade de carga por ε0. Isso aqui era a eletrostática. Depois eu disse para você, olha, o divergente do campo magnético é zero. E o rotacional do campo magnético, isso aqui é igual a densidade, a μ0 vezes a densidade de corrente J. Essa é a lei de Ampère. E isso nós chamamos de magnetostática. Tem coisa se mexendo? Tem. As cargas estão se mexendo aqui porque tem uma corrente. Mas eu não tenho nenhuma carga magnética, nenhum monopolo magnético, e essa corrente é constante no tempo, ela não está variando. Então, isso aqui era magnetostática, capítulo 22 do livro. E aqui era eletrostática. Agora, nós começamos a incluir a variação no tempo das coisas. Então, muitas das ideias que a gente teve deixam de ser válidas. E uma delas era a existência do potencial elétrico. Puramente simples. Né? Ele pode ser adaptado adicionando o potencial vetor. E aí, com o potencial elétrico mais o potencial vetor, você consegue definir, a partir desses dois objetos, definir o campo elétrico. Tá bom? Bom. Então, todo mundo então entendeu isso daqui? Isso aqui é uma coisa que você normalmente não vê em lugar nenhum, né? Mas é importante você
perceber que algumas das coisas que a gente fez não são válidas sempre. Bom, próxima coisa que eu queria conversar com vocês, então, é ligado ao experimento de semana que vem, né, que alguns de vocês fizeram hoje. Imagina que a gente, então, tem um solenoide. E esse solenoide, tá, tem fios que estão entrando e estão saindo. Estão entrando e estão saindo. A gente gera, agora, a gente liga ele num gerador de sinal, liga numa fonte. Tá? E passa a corrente por ele, uma corrente I, que a gente vai dizer que vai depender do tempo. O que vocês viram, alguns de vocês viram no laboratório hoje, é que a gente gera um campo magnético dentro do nosso solenoide infinito. E para fazer esse cálculo, a gente vai usar a lei de Ampère. Então, a lei de Ampère diz para a gente, escolha um caminho, e eu vou escolher esse caminho aqui, que é o mais apropriado para a simetria do problema. Dado um caminho, a integral de B dl sobre esse caminho fechado é μ0, a corrente no interior do caminho. Tá bom? Bom, se agora você vai e divide esse seu segmento em 4 segmentos, 2, 3 e 4, o campo magnético dentro do solenoide é esse comprimento L vezes o módulo do campo magnético, μ0, a corrente no interior do solenoide, que seria o número de espiras vezes a corrente em cada fio. Eu fiz rápido porque eu acho que vocês lembram, né? E eu já fiz hoje de manhã para algumas pessoas. Você não lembra aqui disso, não? Por que o campo magnético é constante? Eu digo que ele é constante ao longo de todo o solenoide. Oi? Ele não fecha, o solenoide é infinito. Ele é paralelo ao eixo do solenoide. E mais que, então ele está indo nessa direção. B. Tá? Então, o campo magnético do lado de fora do solenoide é 0. E o caminho, a direção que eu peguei, o DL, usando a nossa regra da mão direita, está aqui, olha. A corrente está entrando, eu estou botando um DL aqui assim, ó. DL, 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 DL. Então, nesse segmento 2, a integral de BDL dá 0 porque o B aponta nessa direção e o DL aponta nessa, fazendo 90 graus. Aqui em cima a integral dá 0 porque o B é 0. E aqui também dá 0 porque B e DL fazem 90 graus de novo. Então, o único segmento que contribui é esse daqui. Mas o módulo de B é constante em todos esses pontos. Então, ele sai da integral. A única coisa que se mantém é a integral do comprimento, que me dá o comprimento L, do quadrado que eu escolhi. Então, o módulo do campo magnético vai ser μ0, N sobre L vezes I. Onde N é o quê? O número de espiras. Então, o número de espiras a gente vai denominar como a densidade N, o número de espiras no comprimento L é a densidade de espiras vezes a corrente I. Esse é o campo magnético aqui dentro. Tá? Se eu viro o solenoide na direção de vocês, tá? Se ele está virado na direção de vocês, então aqui, olha, está o campo magnético apontando na direção de vocês com aquele valor. Então, ele vai ser exatamente igual àquilo que a gente tinha definido, calculado antes. Né? Se eu perguntar qual é o campo elétrico aqui, bom, vocês já sabem fazer. Se eu pegar, olha, um círculo de raio R pequeno aqui em volta, tá? Um círculo de raio R pequeno aqui em volta, eu quero calcular o campo elétrico aqui em volta, a lei de Faraday fala para a gente, olha, calcula o fluxo. O fluxo vai ser π vezes esse R pequeno ao quadrado,
vezes o valor do campo magnético. μ0 n vezes I. E agora, quando eu quiser calcular a derivada no tempo, d dt do fluxo, πr², μ0 n di dt. Então, para uma corrente que não muda no tempo, eu tenho um fluxo não nulo. Isso quer dizer, então, que eu vou ter um campo elétrico aqui em volta. Qual a intensidade do meu campo elétrico? Isso você já calculou também, Eduardo. Bom, a lei de Faraday diz para a gente que a integral de E dl é a variação desse fluxo. Eu vou pegar o módulo já, vai ficar πr² μ0 n di dt. E isso daqui é 2πr pequeno, módulo do campo elétrico, igual a πr² μ0 n di dt. Ok? Então, o campo elétrico vai ser R sobre 2 μ0 n di dt. Agora, e se eu pegasse um caminho onde o raio era maior que o meu solenoide, do lado de fora? Você já fez isso para mim também, Eduardo? Claro que você fez. Bom, de novo, a gente tem que calcular o fluxo sobre o caminho verde. Mas agora eu vou quebrar ele de novo, esse caminho externo, em duas partes. Uma parte interna e uma parte externa. Então, você vê que nessa região não tem campo magnético. Então, o fluxo aqui é sempre zero. Mas aqui ele continua variando aqui dentro. Chegou na variação máxima dele. Vou fazer um gráfico aqui, ó. Meu gráfico, ó, campo elétrico em função do raio R. Então, aqui você vê que ele vai crescendo, no caso de di dt positivo, se di dt for positivo, você vê que ele vai crescendo até eu chegar no raio do meu solenoide. Vamos dizer que esse aqui é R grande. Depois que ele chega em R grande, o cálculo do fluxo não muda. Mas agora, o que vai mudar, o fluxo, né? O fluxo vai ser o fluxo máximo que eu tenho. Vai ser πr grande ao quadrado vezes o campo magnético, μ0 n di dt. Só que então agora esse R já não cancela mais com esse. E aí nós encontramos que o nosso campo elétrico vai ser R² sobre 2R pequeno, μ0 n di dt. Então, quando eu saio agora do solenoide, o meu campo elétrico começa a decair como 1 sobre R. Tá bom? O que é? O círculo que eu peguei, ele pode ser qualquer tamanho. Só que o fluxo vai ficar tem um valor máximo, que é o fluxo dado pela área do solenoide. Tá bom? Então, o campo elétrico com certeza vai aumentando linearmente ali dentro do solenoide. As linhas, a intensidade dessas linhas, a força eletromotriz. No instante em que eu saio do solenoide, ele começa a cair como 1 sobre R. Isso é muito parecido com outras contas que nós fizemos em eletrostática antes, né? Então, o campo elétrico, ele vai caindo com o solenoide. O que quer dizer o seguinte, naquele desenho que eu tinha feito antes, na hora em que eu chegar e colocar o meu circuito, eu tenho que ter certeza que, para eu ter aquele epsilon que eu tinha calculado, na verdade, o fluxo ali dentro, o campo elétrico dentro do solenoide, sobre o solenoide, é bem maior do que sobre o circuito. Sim ou não? Dúvidas? Agora, vamos ver o que acontece, porque agora a gente chegou num ponto interessante, né? Porque o que está gerando o campo magnético?
a corrente que eu estou aplicando aqui fora, não é isso? É a corrente que eu estou aplicando aqui fora. Agora, eu não estou gerando um campo elétrico aqui em volta? Então, se tem uma corrente passando aqui, tem um campo elétrico que está aqui dentro. Vamos lá, então o meu campo magnético está aqui. Meu campo magnético está apontando aqui na direção de vocês. E ele está sendo gerado por uma corrente que está passando aqui em volta. Então vamos dizer que a corrente está indo nessa direção aqui, ó, certo? Ó, pela minha regra da mão direita, o campo magnético aqui dentro apronta na direção de vocês. Tá bom? Se essa minha corrente está aumentando, dI dt, tá? Para onde seria o campo elétrico que está aparecendo aqui dentro? No sentido horário ou no sentido anti-horário? No sentido? O campo elétrico, vamos pegar um caminho aqui dentro, tá? Imagina que eu ponho, o fluxo não está aumentando aqui? Se o fluxo está aumentando, porque o campo magnético está aumentando, porque essa corrente está aumentando, tá? Para onde teria que ser uma corrente imaginária sobre esse anel para tentar diminuir a variação do fluxo? No sentido horário ou no sentido anti-horário? No sentido horário. Então, o campo elétrico aqui dentro, induzido por essa variação de campo magnético, é nesse sentido. Então, o campo induzido está indo nessa direção, ó, exatamente sobre o fio. Mas a corrente não está indo nessa direção daqui? Então quer dizer que existe um campo externo elétrico que está criando essa corrente, que está indo nessa direção aqui. Então, no instante em que eu aplico o meu campo elétrico, que eu fecho a minha chave, que eu gero a minha corrente, que ela começa a circular, começa a aumentar o fluxo magnético, eu gero um campo elétrico que agora está se opondo àquele campo que está fazendo aquela corrente circular, a corrente do campo magnético. Lembra o problema da barra? A barra estava se deslocando e a gente tinha que fazer uma força, um trabalho para manter ela se deslocando com velocidade constante? Então, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Agora, eu tenho uma força contrária, uma resistência que está aparecendo, uma dificuldade a manter essa corrente circulando, a criar essa corrente, a fazer a variação. Depois que a corrente chega numa velocidade, fica constante, ela saiu de zero, e foi até um valor estacionário constante, continua tendo campo magnético. Só que eu tenho o campo elétrico aqui dentro, circulando? Não, porque agora a derivada dI dt é zero. O que gera o campo elétrico, esse verde, não é a existência do campo magnético, mas é a variação dele. Então, por que isso é interessante? Então vamos fazer um problema. Então eu vou continuar nesse exemplo daqui a pouco. Mas então, antes da gente fazer isso, vamos fazer uma coisa com um desenho mais simples. É esse daqui, ó. Eu tenho um circuito, tenho uma determinada resistência, tenho uma lâmpada, tenho uma chave e aqui eu tenho uma bateria. No instante em que eu fecho a chave, eu tenho uma corrente circulando no meu circuito. Fechei a chave. Tá? Fechei a chave. Qual seria o valor da corrente que está passando? A bateria tem uma diferença de potencial epsilon, essa resistência é R. Então, a corrente I, na hora que eu fecho a chave, epsilon sobre R é igual a I. Certo? Todo mundo concorda? Bom, mas e se eu tiver um fio ideal? E eu fecho a chave, qual seria a corrente? Seria infinita mesmo? Existem infinitos? Não existem infinitos na natureza.
né? Os infinitos é porque a gente não considerou tudo que precisa. Então, vamos ver aqui o que acontece. Vamos imaginar que eu fechei a chave. Fechei a chave. A corrente começa inicialmente em 0 e ela começa a mudar. Ela começa a aumentar. E no instante em que ela começa a aumentar, ela está circulando aqui, ela está gerando um campo magnético, não está? Esse campo magnético, ele está circulando aqui em volta. Tá certo? Então, aqui dentro do meu circuito, tem um campo magnético que está aumentando, porque a corrente está aumentando. No instante em que a corrente está aumentando, certo? No instante em que a corrente está aumentando, o que acontece com o fluxo que está passando por esse circuito? Está aumentando também. Se o fluxo está aumentando também, apareceria uma força eletromotriz, pela lei de Faraday, contrária àquela variação de fluxo. Tá? Então, nesse problema aqui, eu tenho o que a bateria está me dando, epsilon, só que, além disso, eu estou tendo uma força eletromotriz contrária, menos a variação de fluxo, menos essa força eletromotriz induzida. Tudo bem? Quanto então seria isso? Deixa eu botar uma resistência R aqui para a gente controlar as coisas. Isso seria igual à resistência RI. Quanto seria essa força eletromotriz induzida? Pela nossa lei de Faraday, ela é epsilon menos a variação de fluxo que eu tenho aqui, ddt, do fluxo magnético, igual a RI. Essa variação de fluxo seria algum número, que dependendo do formato aqui do meu, derivada da variação no tempo da corrente, di dt, RI. Oi? Não, você tem que se opor ao que a bateria está dando. Então, a bateria te deu epsilon. Agora, a corrente induzida, ela é contrária à corrente que está vindo da bateria, que a bateria está impondo. Isso. Mas eu não falei que esse menos vai depender da sua lei de Lenz? É mais fácil, senão você vai acabar errando. Ele sempre se opõe à variação do fluxo. A variação você tenta sempre se opor a essa mudança. Se o fluxo está aumentando aqui, o epsilon, a força eletromotriz, vai ter que lutar contra a bateria. Tudo bem? Então, no instante em que você faz isso, agora você tem uma equação diferencial que é um pouquinho diferente para resolver. Se eu pegar e botar a resistência 0 de novo, que nem eu tinha feito antes, agora você pode calcular o que está acontecendo aqui. Você pode calcular que a força eletromotriz, epsilon sobre L, é igual a di dt. Oi. Obrigado por me lembrar de enfatizar de novo. É porque o fluxo, a força eletromotriz, né, da lei de Faraday, não é menos ddt do fluxo magnético? E eu estou dizendo para você que tem um fluxo magnético aqui, que está aumentando, está variando no tempo. E no instante que ele está variando no tempo, então eu vou produzir uma força eletromotriz. Tá? O sinal dela, eu estou te dizendo que você tem que pensar fisicamente, mas para você não errar. Mas eu tenho, então, um fluxo que está aumentando e essa força eletromotriz. Agora, exatamente como no problema lá do solenoide que eu estava fazendo antes, eu não tinha que, no final, a área aqui está mudando? O campo magnético não é constante, mas vamos dizer que ele é mais ou menos constante. Vamos fazer uma média. Então, o que está mudando é a intensidade desse campo.
E a intensidade desse campo é dado pela corrente que está passando, exatamente como no problema do solenoide. Eu não tinha encontrado que o fluxo não era dado por isso? Olha, não tinha um número que depende de um monte de coisas geométricas e agora d e dt para o fluxo. Então, a mesma coisa acontece nessa espira aqui. Essa espira quadrada ela é mais fácil de desenhar, mas ela é mais chata de eu calcular o fluxo induzido, porque o campo não é constante em todo lugar. Aqui ele era bonitinho, né? Mas o fluxo, então, eu vou quebrar ele em uma parte que é geométrica e uma parte que é a corrente. Uma parte geométrica e uma parte que é a corrente que está passando no fio. Exatamente como aqui, ó. Aqui eu tenho um número, deixa eu chamar esse número de L, dI, dt. Tá? Esse número, essa coisa geométrica, ganha um nome, chamado autoindutância. Aqui também tem, então, aqui é a autoindutância. É uma constante geométrica, que vai depender do formato do circuito. Mas ela é proporcional à variação da corrente, a dI, dt. Tá? Bom, então agora vamos resolver essa equação diferencial. Bom, essa equação é fácil de resolver, né? Essa equação me diz que eu tenho que dI é igual a epsilon sobre L t. E I, então, agora, vai ser simplesmente uma constante, que começa em zero, epsilon sobre L, dt, vezes t. Então, a corrente, ela nunca é infinita, mesmo com a resistência sendo zero. Eu tirei essa resistência fora. Antes, quando eu não considerava a lei de Faraday, quando a resistência era zero, a corrente dava infinita. Agora, com a lei de Faraday, a resistência nunca dá infinita. Em t igual a zero, ela é zero, e ela cresce linearmente com o tempo. Oi? Aonde? Eu disse porque eu fiz R igual a zero. Porque aqui eu disse assim, eu podia dizer que isso aqui era igual a R vezes a corrente que está passando. Mas aí eu fiz o R igual a zero, antes estava dando infinito. Agora eu estou dizendo que não dá mais infinito a corrente que está passando. Tá? Porque o que acontece? Na hora que eu fechei a chave, a corrente quer começar a passar, só que aí ela gera um campo magnético. Esse campo magnético, por sua vez, variando no tempo, gera um campo elétrico que se opõe a essa variação. E aí você controlou esse infinito. O infinito que aparecia antes não aparece mais. Mas o mais legal é, bom, depois de um tempo, a corrente atinge um valor máximo. Por quê? Porque ela entra num estado estacionário, ela para de crescer. Quando é que ela vai parar de crescer? Quando ela vamos botar, se a gente botar a nossa resistência de novo, né? Se não botar resistência, ela cresce infinito. Tem uma hora que ela entra no estado estacionário e é isso que a gente vai resolver na terça-feira, quando fizer o circuito RL. Tá? Mas no instante em que ela entra num estado estacionário, o para de variar. Por quê? Porque o campo, ela fica num valor constante, o campo magnético fica constante, e aí não varia mais o fluxo, você não gera mais esse campo elétrico contrário ao campo elétrico que está gerando a corrente. Tá? Bom, tranquilo, isso não é problema. Mas agora, o que acontece quando eu abro a chave? Eu abri a chave. Aí agora vamos voltar para a sua pergunta do sinal da lei de Lenz. O problema é o seguinte, olha. Agora, existia uma corrente inicial, e agora quando eu abro a chave, instantaneamente você diz, a corrente vai a zero. Porque eu abri a chave, não foi? Bom, só que não é bem isso que acontece. Por quê? No instante em que você abriu a chave, a corrente começou a diminuir. O que aconteceu com o fluxo magnético dentro do circuito? Vai começar a diminuir. O fluxo magnético, então, começa a diminuir. Então, o que vai acontecer com o campo elétrico aqui dentro? O fluxo, então, está diminuindo. Para onde a lei de Lenz diz para a gente que teria que ter um campo elétrico circulando dentro do fio? No sentido que a gente tinha antes, contra a bateria ou a favor da bateria?
a favor da bateria. Então, agora, o campo elétrico e a força eletromotriz induzida estão indo na mesma direção que a bateria. E agora é que apareceu esse sinal mais. Tá? Bom, então, alguém já pegou um interruptor de luz e na hora que você está com a luz acesa, aí você desliga o interruptor, muitas vezes você vê uma coisa, uma faíscazinha ali, né? Por quê? Oi? Não, eu abri o circuito. A luz está acesa. E agora eu vou desligar. E aí você vê uma faíscazinha ali. Por quê? Exatamente. Mas por quê? Porque não era 110 volts? 110 volts não é isso que está saindo da tomada? 110 volts é o que está saindo da tomada, mas isso quebra. Vocês fizeram um experimento, não fizeram? Mas por que então que... Como é que então... Senão não quebra, vocês viram? É 30 kilovolts, não é isso? Então, o que aconteceu? Por que você vê aquela faísca? No instante em que você abriu o circuito, o que mudou no problema? O fluxo magnético do circuito da sua casa, das suas luzes. Esse está mudando, está variando. E no instante em que o circuito que o fluxo está variando, uma força eletromotriz induzida aparece no circuito. Por quê? Porque ele quer manter o fluxo constante. Então, aos 110 volts da companhia de luz, se adiciona a força eletromotriz induzida. Tem o L aqui que eu esqueci, é constante. Não, epsilon mais L di dt. Se adiciona essa quantidade aqui, ó. E aí você pode, no instante em que você abriu o circuito, você pode atingir diferenças de potenciais enormes ali entre as pontas. Por quê? Porque o problema quer manter a corrente circulando. Agora um outro problema. Você está na sua casa de praia no Guarujá. E aí a bomba d'água entra. A bomba d'água ligou. E aí a luz enfraqueceu, aquelas luzes incandescentes ficaram mais fracas. Depois a bomba está funcionando, a luz volta a brilhar na forma normal. O que foi que aconteceu? Qual a explicação que as pessoas te dão? Que a bomba puxou energia, certo? Mas a bomba não está funcionando depois também? Ela não continua puxando a mesma força, a mesma energia? Então essa explicação não faz sentido? Ela faz sentido? Não. Ela não faz sentido. Ela não faz sentido porque a bomba está lá, girando ainda, e a luz voltou a brilhar exatamente como brilhava antes dela começar. Foi enquanto ela ligou, no processo dela ligar, que a luz caiu. E por que a luz caiu? Por quê? Isso. O que aconteceu é que, no instante em que você fechou o circuito, você criou uma variação de fluxo ali no circuito. Essa variação de fluxo, ela vai querer ser contrariada, né? Vai ser que a variação dela vai querer ser impedida pela lei de Faraday. E aí você vai lutar contra essa variação de fluxo. O que você vai fazer? Você agora vai ter que fazer uma força eletromotriz contrária àquela força eletromotriz que a companhia de luz está te dando, que está lá. E aí você vai reduzir o que a sua casa inteira está recebendo de diferença de potencial. Exatamente como no problema antes, né? Quando eu fechei a chave pela primeira vez, esse foi o problema, que a gente não estava lutando contra a bateria no primeiro momento. Então é exatamente isso que acontece. No instante em que você ligou a bomba d'água, você está lutando contra a companhia de luz. Bom, então, desenhar o circuito da sua casa é importante, né? Que se você faz ele assim, olha, é péssimo. Por quê? Porque aqui tem uma área enorme. O que você faz muitas vezes? Quem já viu aqueles pares trançados de fio? Né? Aquele par, você tem um fio que vem um do lado do outro assim. Por que você faz isso?
Porque quando você tem corrente indo para um lado, corrente indo para o outro, variando no tempo, você vai diminuir, quer dizer, esse fio de cá está gerando um campo magnético num sentido. Esse fio de cá gera um campo magnético no sentido oposto. No final, o que você está fazendo para a indutância do seu total, autoindutância total do circuito da sua casa? Você está reduzindo ela. Agora, se eu pego o positivo, um dos fios, passo, vou lá no final da sala, e pego o outro, vou por esse lado da sala, e aí ligo a minha lâmpada aqui, a minha indutância vai ser pequena ou vai ser grande? Vai ser muito maior do que se eu pegar e ligar, passar os dois fios um do lado do outro, o tempo todo. Deu para entender a diferença? Você pega dois fios, um do lado do outro. Se você passar aqueles fios paralelos, quando você vai ligar na lâmpada, agora um vai estar, a cada instante no tempo, a corrente é alternada, ela está sempre variando. Um vai estar indo e a outra vai estar vindo. O fluxo que você vai gerar aqui em volta vai ser menor, né, no circuito como um todo da sua casa. Então, ter um bom eletricista que planeja a indutância da sua casa é bom. Bom, agora eu tenho que voltar para o nosso problema. Eu vou voltar para o problema do solenoide. Então, o solenoide estava aqui, ó. E a gente já tinha calculado o campo magnético que estava aqui dentro. E tínhamos chegado à conclusão que o campo magnético B é μ0 Ni, e tínhamos visto que o fluxo φ é μ0 Ni vezes a área do caminho que eu estou pegando. Eu disse assim, agora eu vou pegar um caminho que passa exatamente sobre o fio do meu solenoide aqui. Tá bom? Que tem o raio do meu fio aqui, ó, R grande. Então, o meu fluxo é π R grande ao quadrado. E a minha variação no fluxo dφ dt é μ0 N π R quadrado dI dt. Mas eu não tenho, se eu quiser agora medir, essa é a força eletromotriz, tem um sinal de menos aqui, né? Essa é a força eletromotriz de uma espira, de um anel. Mas eu não tenho N dessas. Se eu colocar e quiser medir a força eletromotriz entre a primeira e a última espira, o que eu vou ter que fazer? Vai ser a força eletromotriz que eu ganho para cada volta do solenoide, certo? Então, a força eletromotriz total é N vezes isso daqui. É o fluxo que passa por uma das espiras vezes o número de espiras, N grande. Então, a minha força eletromotriz total, que eu vou medir aqui, ó, que eu posso medir aqui embaixo, é menos μ0, N pequeno, N grande, π R quadrado, dI dt. E esse N grande é o quê? É N, que era o número total de espiras no meu solenoide, dividido pelo comprimento do solenoide. Exatamente como eu tinha falado para vocês antes, isso daqui são todas constantes, é um constante da natureza, e números, coisas geométricas, que dependem da geometria, da maneira como eu fiz o meu solenoide. Isso aqui, então, é o que a gente chama de autoindutância. E a minha, exatamente como naquele circuito. Então, nós chegamos à conclusão que a autoindutância do solenoide é dada por essa expressão. Quando você tenta ligar uma corrente no solenoide, é isso daqui que você tem que lutar contra. Tá? Quando você tenta desligar uma corrente do solenoide, é contra isso também que você vai lutar contra. Oi?
porque o N entra duas vezes, é um N quadrado. Porque quando eu fiz o campo magnético, aqui era N grande, o número de espiras, dividido pelo comprimento do solenoide. Então ele entra aqui no campo magnético e entra agora na hora de eu medir a força eletromotriz induzida. Porque para cada espira eu vou ter aquela lei de Faraday, aquele termo da lei de Faraday. Tá bom? Deu para entender? Isso é bem prático, né? É uma coisa que, primeiro, desaparecem os infinitos e, segundo, você vê no seu dia a dia. Né? Bom, mas talvez a gente deva ver uma coisa menos prática. Né? Então, vamos fazer uma coisa menos prática. Então, vamos voltar para a Terra e o campo magnético da Terra. A Terra. Então, nós temos o Sol. Lembra daquela história? Eu tenho o Sol, eu tenho a Terra. A Terra gera um campo magnético. Eu tenho linhas de campo magnético assim, ó, saindo dos polos magnéticos. Tá? E agora vamos imaginar o seguinte. Nós estamos aqui no Sol e, de repente, o Sol também tem linhas de campo magnético saindo dele. São linhas fechadas, assim. São correntes de plasma enormes. Ocasionalmente, uma dessas linhas de campo magnético, ela pula. Ela pula de um lado para o outro. Isso acontece. Na hora que acontece isso, quando ela vai pulando de um lugar para o outro, quando ela pula, ela arrasta, ela joga para o espaço uma quantidade enorme de material. Isso se chama de Massive Corona Ejections, ejeções maciças de corona. Né? E aí o Sol joga essa quantidade enorme de material ocasionalmente. As linhas de campo magnético se religam na superfície do Sol, pulam de um lado para o outro. Às vezes a gente dá azar. E quando o material é ejetado, ele é ejetado na direção da Terra. Então, na hora que ele é ejetado na direção da Terra, você pode dizer, beleza, a gente tem o campo magnético da Terra, né? Então, o que acontece agora? Então, tudo bem. A gente vai falar de dois assuntos. O primeiro é o seguinte, esse campo magnético desvia as nossas partículas, parte delas, na direção dos polos. Uma quantidade enorme delas. Tá bom? No instante em que as partículas estão lá no solo, indo na direção dos polos, vamos imaginar que eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho uma estação de transmissão de eletricidade, um poste de luz, eu tenho um fio telegráfico. E esse fio telegráfico está aqui, ó. Está indo desse lado até esse lado aqui, esse pedaço aqui. E agora a nossa corrente está passando aqui, ó. Eu não tenho cargas, não são prótons que estão andando na direção dos polos. Isso é uma carga, são cargas se movimentando, isso é uma corrente. Eu tenho uma corrente que está andando para cá e está variando no tempo. Né? Então, se a corrente está variando no tempo, é uma corrente, ela vai gerar alguma coisa. O que ela vai gerar? Um campo magnético. Então, aqui em volta, deixa eu fazer reto para ficar bonitinho. Essa corrente indo para cá vai gerar um campo magnético. Então, olha, você está indo para lá, o meu campo magnético aqui para dentro. Desse meu circuito aqui, ó, o que vai acontecer? Isso, vai variar o fluxo magnético, o que vai aparecer? Vai aparecer uma corrente. Então, se você tinha uns transformadores aqui que estavam passando corrente, o que acontece com eles? Passa corrente demais. E aí eles explodem. Isso aconteceu na década de 90 no Canadá. Foram bilhões de dólares, foi uma mass coronal ejection, que
ocasionou que a rede de eletricidade do Canadá caísse. Por quê? Porque passou corrente demais por aqueles transformadores, eles explodiram. Pararam dias até eles voltarem a botar as coisas funcionando. Tá? Aparentemente, a história conta que em 1880, na década de 1880, teve uma explosão maciça, né, de material solar. E a explosão foi tão grande, que os telegrafistas, várias redes de telégrafo nos Estados Unidos, pegaram fogo às estações de telégrafo, porque a corrente estava passando por fogo neles. Outros desligaram as baterias dos telégrafos, porque não era gerador, era bateria. Desligaram as baterias e continuaram operando os telégrafos sem bateria. Então, não foi pouca coisa, né? E isso pode acontecer a qualquer momento. Se acontecer aqui hoje, detona os nossos satélites, os coitados dos astronautas lá na estação espacial vão ficar fritos, né? Eles têm que ir para uma sala se proteger e detona toda a nossa distribuição de eletricidade, tá? Bom, mas isso aqui é uma das consequências da lei de Faraday. A lei de Faraday aparece em outro lugar exatamente nesse mesmo problema. Eu falei para vocês que as partículas, então, elas são desviadas na direção dos polos, né, fazendo as auroras. Mas nem todas chegam aos polos. Por quê? Porque vamos voltar aqui e vamos imaginar o que está acontecendo com a nossa partícula. Na hora que ela entra e ela começa a fazer a sua órbita circular, ela está fazendo essa órbita circular, tá? Se as linhas de campo fossem exatamente precisas, idênticas, assim, perfeitas, paralelas uma à outra, ela realmente ia fazendo aquela órbita helicoidal que a gente estava fazendo. Só que, à medida que ela vai se aproximando do polo, o que vão acontecendo com as linhas de campo? Elas vão se aproximando das linhas de campo magnético da Terra. Então, a intensidade do campo magnético é maior à medida que a gente vai se aproximando dos polos. Então, na verdade, esse campo magnético, o campo magnético que a partícula que está girando ali está vendo, está variando no tempo. Não está? Não, porque a partícula está andando e, à medida que ela vai andando, o campo vai ficando mais intenso. Então, o que vai acontecendo pela lei de Faraday? Oi? Vai variar o fluxo magnético, então ela vai acontecer o quê? Vai aparecer uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz vai aparecer aonde? Bom, a partícula está andando aqui assim, né? Então as nossas linhas de campo estão aqui, ó. A partícula está andando aqui, em volta das nossas linhas de campo. Então vamos fazer um desenho de cima. Então vamos ver de cima assim, ó, chapado. Então aqui, olha, é a hélice, só que a hélice está chapada do quadro. Então a partícula está girando aqui em volta. E o campo magnético está indo na direção de vocês e está aumentando de intensidade. O que acontece agora? O campo magnético está aumentando, o que vai acontecer com a partícula? Oi? Ela perde. Ela vai perdendo ela vai ver, o que vai acontecendo? Ela vai tentar ir contra esse aumento de fluxo, certo? Ela vai tentar ir para cá, tá certo? Então, ela vinha girando, ela vem girando, ela vem girando, ela vem girando, ela vem girando, aí tem uma hora em que ela vai e ela começa a voltar sobre a própria hélice. Então, ela anda, ela vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, aí chega uma hora em que ela volta, chega uma hora que ela volta, e ela fica aprisionada em volta da Terra. Isso é chamado de garrafa magnética. E é conhecido como cinturão de Van Allen, em volta da atmosfera da Terra, em volta da Terra. Né? Foi lá que o Quarteto Fantástico ganhou os poderes deles, né? Então, são cinturões de radiação. São cinturões de radiação que ficam em volta da Terra.
que aprisionam partículas em volta da Terra. São como se fossem regiões assim cônicas, em volta de tudo, né? Donuts, né? Isso. Em volta da Terra, aonde a radiação fica aprisionada. Existem duas, o cinturão externo e o cinturão mais interno, e existe um espaço entre eles. E o que eu estava, aparentemente, esse espaço é ocasionado por radiação eletromagnética da Terra. São raios nas nuvens. Esses raios eles são frequências de radiofrequência, são frequências de onda que vão empurrando, fazendo uma região entre as duas regiões radioativas, né? Porque essas partículas são partículas carregadas, então é radiação ionizante, onde você não tem nada, quer dizer, você tem uma densidade de partículas menor. Na década de 60, no final da década de 50, quando os Estados Unidos e a União Soviética estavam na corrida espacial, eles estavam, antes deles anunciarem, os Estados Unidos anunciar que eles iriam tentar chegar à Lua, uma das preocupações era como passar pelo cinturão de Van Allen, porque eles não sabiam se os astronautas iriam sobreviver. Né? Então, eles estudaram bastante, e só em 1961 que eles chegaram à conclusão que não, nós vamos passar muito rápido, a gente vai passar por um lugar que tenha menos radiação e a gente manda os astronautas para lá. Porque, inicialmente, eles não tinham certeza se eles podiam fazer, e os caras sobreviverem a passar pelo cinturão. Né? Inclusive, o próprio Van Allen, que era um cientista americano, propôs, em 1961, fazer uma explosão nuclear no espaço para jogar para fora essas partículas, abrir um caminho para as naves Apollo passarem. O que aconteceu é que não era uma boa ideia. Por que não foi uma boa ideia? Porque eles acabaram fazendo por acidente. Parece que em 1962 ou 1963, os Estados Unidos e a União Soviética estavam fazendo vários testes nucleares na atmosfera, na alta atmosfera, para saber como as explosões atômicas interagiam com o campo magnético da Terra. O que aconteceria depois de uma guerra nuclear com o campo magnético da Terra. E os Estados Unidos explodiu uma muito alta, eu acho que chama Starfish Prime Event, uma muito alta, que jogou uma quantidade enorme de radiação na região do cinturão de Van Allen, que ficou aprisionada lá por muito e muito tempo. Então, eles adicionaram radiação ao cinturão de Van Allen, em vez de tirar a radiação do cinturão de Van Allen. Mas, no final, eles conseguiram mandar os caras para a Lua. E nenhum deles morreu. Então... Oi? Oi? Ah! Então, se não tivéssemos o campo magnético, o que aconteceria com as partículas? Muitas vinham para cá, outras iam para longe. Ia acontecer hell breaks loose, né? E durante a inversão, aquela que eu falei de milhares de anos, toda essa radiação chega na Terra. Nada fica parado aqui. Por quê? Durante a inversão. Está acumulando ali em volta. Sim. Durante o período de inversão, você não tem o campo magnético. Parte delas vai para longe, outras entram. Sim. Né? Diga. E como que vai variar a concentração de partículas no cinturão? Isso é super complicado. Mas o que eu sei que os cinturões têm composições diferentes. Os cinturões, a região externa, ela tem partículas menos energéticas. Se não me engano, são prótons e elétrons. E a região interna são prótons mais energéticos. São bem diferentes. E, aparentemente, nesse ano, eles descobriram mais um cinturão no meio do caminho, mais um pedaço, que está ligado a partículas diferentes, que tem a ver com radiação cósmica. Não estão ligadas a partículas que estão vindo do Sol. Eu não sei, eu não entendo muito bem disso, mas se vocês quiserem, eu organizo um seminário com quem sabe.
Tá bom? Mas isso... Oi? Ao longo do tempo? Fica sempre lá. Fica sempre lá. Ué, fica o tempo todo lá. Ainda bem que está lá e não está aqui, né? Né? Mas é assim... E por isso, hoje em dia, sair da low orbit da Terra, né? Que a estação espacial está numa órbita muito baixa. Uma órbita onde nós não chegamos ainda no limite inferior do cinturão interno. Sair do cinturão, passar pelo cinturão, é uma coisa que as pessoas não sabem exatamente como fazer. A NASA tem um projeto chamado nave Orion, né, que seria uma nave para ir à Lua, para ir a Marte e tal. Agora, eles têm que ser shielded, né, tem que ser protegida contra a radiação, e eles vão testar isso antes de botar uma pessoa para passar por lá. Na década de 60, o que eles fizeram foi explorar muito bem aonde tinha radiação, e eles desviaram. Senão o Quarteto Fantástico estaria aqui, né? Tá bom, só mais uma coisinha então. Mas isso aqui então é para vocês verem que não é... De vez em quando é bom ter uma coisa cosmológica, né? Diferente. Mas você viu que é a mesma física, é a mesma coisa que o interruptor de luz. É a mesma equação. Então, a escala mudou completamente. Estamos falando de uma escala planetária aqui, do campo magnético da Terra. Mas estamos falando também do interruptor de luz. As equações, as leis são as mesmas. Mudou a escala, mudou a aparência do problema, mas o fenômeno é o mesmo. Bom. Então, só para a gente terminar, eu vou fazer um exercício simples, né? Que é o seguinte. Imagina que você tem agora uma espira retangular. E essa espira retangular está caindo dentro de um... Você solta ela. Você solta ela dentro de uma região, sobre uma região que tem campo magnético aqui embaixo. Então, soltei ela aqui, ó. Então, o que aconteceu? Aqui eu tenho campo magnético na direção de vocês. É um campo magnético constante. Tá? B é constante. Mas eu solto a espira. O que acontece com a espira? A espira tem uma massa. O que acontece com ela? Ela cai. Tá? Então vamos ver as forças que estão agindo sobre a espira. A força que está agindo sobre a espira é o peso. Né? Então ela tem um peso que está aqui para baixo, mg, tá? Mas no instante em que ela entra dentro do campo magnético, eu soltei ela aqui, o que acontece com ela? Vai aparecer uma corrente, certo? Por quê? Porque no instante, vamos dizer que tem uma resistência R aqui, ó, que é uma resistência aqui, são fios ideais e toda a não idealidade do fio está nessa resistência R. No instante em que eu solto a espira aqui dentro, ela começa a andar aqui dentro com uma determinada velocidade. Então a gente vai ter mg. Só que, pela nossa lei de Faraday, o que vai acontecer aqui dentro? No instante em que ela começa a entrar dentro do campo magnético, o fluxo magnético que passa por ela começa a mudar. Certo? Então aqui, olha... Vamos chamar, esse aqui é o nosso eixo Y. Ela tem uma velocidade VY para baixo. Então, isso aqui era como se fosse aquela nossa barra metálica, lembra? Aqui dentro, andando aqui para baixo. Isso aqui é uma barra, andando aqui para baixo. Então, como é que seria a força eletromotriz induzida dentro desse problema? A força eletromotriz, na lei de Faraday, falou para a gente o quê? A lei de Faraday diz que é menos ddt, a força eletromotriz induzida, da variação de fluxo, B dA. Agora, B é constante. Então, é menos B dA dt. Aqui o A é a área já. Eu estou derivando no tempo.
A área é o quê? É o quanto dela tá, quanto a área está variando no tempo. É o quanto dela está aqui dentro, vezes a largura dela. Então, isso daqui é menos B, a largura dela L, vezes a velocidade dela na direção Y. Todo mundo entendeu? Sim? É igualzinho a barra da semana passada. Então, agora vamos ver a direção da corrente. Tem esse sinal de menos, mas vamos ver a direção da corrente. Se a barra está entrando, a corrente, o fluxo está entrando no campo, o fluxo está aumentando ou diminuindo? O fluxo está aumentando. Se o fluxo está aumentando, a gente vai querer lutar contra esse aumento de fluxo. Ou seja, se aqui dentro, olha, a barra está aqui embaixo, num instante posterior, a barra agora está aqui embaixo, ó, o fluxo aumentou. Então, eu quero lutar contra isso. Então, a minha corrente seria nessa direção aqui, ó, I. Tá bom? Qual é o valor dessa corrente? Bom, se eu tenho uma resistência R, e essa aqui é a força eletromotriz induzida, o valor dessa corrente vai ser epsilon induzido dividido por R. Tá bom? Então, o valor da corrente é dado por isso aqui, ó, é BL Vy dividido pela resistência R. Tá? Eu tirei o módulo de todo mundo aqui, porque agora eu vou dizer que a corrente está seguindo no sentido horário. Esse sinal da lei de Lenz é chato. Ou você segue a toda a risca a lei, as regras de FVV, ou você simplesmente diz assim, ó, eu pego o módulo de todo mundo e agora eu digo, a direção da corrente é nesse sentido pela lei de Lenz para que o fluxo porque o fluxo tenta se manter constante. Ou é no outro sentido porque o fluxo tenta se manter constante. Então, o que eu vou fazer aqui, o que eu fiz aqui foi dizer assim, peguei o módulo dos dois lados, esquece do sinal, põe a direção à mão, baseado naquilo que você entende como sendo a direção correta para ter a conservação de energia. Bom, então essa aqui é a corrente da espira caindo. Agora, a força que ela sente é mg para baixo. Só que ela não é mais agora a única força agindo sobre a espira, certo? O que mais que eu tenho? A força magnética, né? É I, que é a corrente que está passando, um vetorzinho L, que é o tamanho da barra, na direção da espira, na direção da corrente, e o produto vetorial com o campo magnético. Então dá uma força para cima, lembra? A força sobre um fio, força magnética sobre um fio, é I, o vetor L, produto vetorial com o campo magnético B. Então, o módulo da minha força magnética, está aqui, ó, o módulo da minha força magnética é ILB, porque o seno do ângulo entre I e B é 90, o seno de 90 vai dar 1. Então, eu tenho mg puxando para baixo, e agora eu tenho uma força magnética puxando para cima. Então, olha, é mg menos essa minha força magnética, certo? Que é ILB, isso é igual ao quê? A massa dela vezes a aceleração na direção y da minha barra, do meu anel, né? Do meu circuito. Agora eu vou substituir tudo que eu tenho. Agora eu tenho o quê? Que o I não é qualquer coisa. O I é dado por essa expressão aqui também. Então eu fico com mg menos, agora eu vou substituir o QI, ó. Vai ficar L quadrado, B quadrado, Vy sobre R. Isso é igual à massa dela vezes a aceleração na direção y. Tá bom? Então, essa aqui é a segunda lei de Newton. Soma das forças igual a massa vezes a aceleração. Oi? A corrente, eu substituí a corrente por LBV sobre R. E agora, o que é a aceleração? É dV dy, dV dt. O que eu obtive? Eu obtive uma equação diferencial agora para a velocidade,
Eu tenho agora, se eu dividir por m, ó, vou dividir por m dos dois lados, ó, tá aqui, ó. Eu fiquei com dvy dt dado por isso daqui. Se eu não tivesse a lei de Faraday, a aceleração seria a aceleração da gravidade. Mas você vê que ela é contrabalançada. Se esse anel é suficientemente grande, assim, um círculo, uma espira enorme que está entrando no meu campo magnético, tem uma hora que a aceleração fica zero, porque esse número ele vai aumentando, porque ele depende da velocidade. Se a velocidade for aumentando, tiver uma aceleração, esse número aqui vai aumentando, até uma hora em que g fica igual a isso daqui. Então, a velocidade terminal da barra, onde que ela para de acelerar, é dado quando a aceleração é zero, e aí você tem isso daqui, dizendo para você aqui, Vy terminal é mRg sobre L quadrado B quadrado. Tá bom? Peguei, igualei isso aqui a zero. Então, a barra, o espira começa a cair dentro do campo magnético. Ela vai acelerando, até que tem uma hora que ela para de acelerar. Aí eu espero mais um tempo, chega um momento em que ela inteira entra no campo magnético. O que acontece agora? O fluxo fica constante, o que acontece com aquela corrente? Some. Se aquela corrente some, esse termo some. O que vai acontecer com a aceleração na direção y? Fica sendo igual a gravidade. Então ela começa a cair, ela começa a acelerar, aí fica com uma velocidade constante. Está acelerando, a velocidade vai aumentando, aí fica a velocidade constante. Aí na hora que ela entra inteira dentro do campo magnético, ela cai. Com a aceleração da gravidade. Tá bom? Beleza. Até terça-feira. Professor, eu poderia resolver esse exercício por energia também. Porque energia armazenada pela indutância do circuito.